Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje estaremos dando início a uma série de vídeos sobre a relação entre igreja e salvação, entre a igreja e o Cristo. Por isso eu te peço, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo. Então, por que iniciar essa série de vídeos sobre a relação da igreja com a nossa salvação e, consequentemente, da igreja com Jesus Cristo? Uma das questões é que, nos tempos atuais, há uma crise muito grande de identidade entre os próprios católicos. Portanto, esse vídeo é direcionado primeiramente ao público católico, para que possam ter uma convicção maior da sua fé e formar a sua identidade, e não se deixar levar por influências outras que não são a doutrina e o magistério católico. Uma frase muito comum que ouvimos com frequência é essa: só Jesus salva. Uma outra frase associada a essa é: placas de igreja não salva ninguém. E eu concordo com essas duas frases. Verdadeiramente, só Jesus salva. E, de fato, placa de igreja não salva ninguém. E por falar nisso, eu quero abrir aqui um parênteses. Quando falamos igreja católica, católica não é o nome da igreja, mas a palavra católica, nesse sentido, é um adjetivo, ou seja, uma característica da igreja de Jesus Cristo, que é a sua universalidade. Universalidade de doutrina e universalidade de local. Então, é uma mesma doutrina compartilhada por todos e, ao mesmo tempo, essa igreja de Cristo está presente em todos os lugares do mundo. Portanto, é um adjetivo e não o nome da igreja. Ficou claro? Vamos continuar então o nosso vídeo. Jesus Cristo é de fato o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Mas Jesus Cristo, como Salvador, ele quis usar da igreja como meio de salvação. É por meio da igreja que Deus reúne todos aqueles que creem verdadeiramente no Filho de Deus. E é exatamente nesse ponto central da união entre a salvação que vem de Jesus e o meio utilizado, que é a igreja, que iremos tratar e aprofundar ao longo dessa série de vídeos. Hoje eu quero iniciar essa reflexão dizendo que a igreja passa por 4 fases. A primeira delas é o nível do planejamento, ou seja, a sua projeção. A igreja está projetada desde toda a eternidade. É o que veremos e aprofundaremos nos próximos vídeos. O segundo ponto, ou a segunda fase da igreja, é a sua prefiguração, ou seja, figuras anteriores à sua fundação, que já expressa o sentido da igreja, já expressa as imagens que irão se confirmar plenamente na igreja. Então faremos um grande passeio sobre a história do povo hebreu para ver esses sinais que já estavam presentes lá e que irá se planificar na pessoa de Jesus Cristo e, consequentemente, na igreja e na sua missão. O terceiro ponto, ou terceira fase, é a preparação. A igreja preparada pelo próprio Jesus Cristo. Então vamos ver o convite que ele chama à conversão, o anúncio do reino, a revelação por Jesus Cristo de quem de fato é Deus. Tudo isso é a preparação. No quarto passo, na quarta fase da igreja, é a sua instituição, a sua fundação pelo próprio Jesus Cristo. Iremos trabalhar cada uma dessas fases em vídeos diferentes para que possamos ter um aprofundamento real e não ficarmos apenas na superficialidade, como é tão comum nos dias de hoje e, sobretudo, entre aqueles que acusam a igreja sem
nenhum aprofundamento do que de fato é a igreja. Ainda em termos de introdução, quero fazer com vocês a leitura do Catecismo da Igreja Católica. E lembrando, esse vídeo é destinado primeiramente ao público católico, mas todas aquelas pessoas que não são católicas são muito bem-vindas nesse canal, para até mesmo aprofundar no conhecimento da igreja, pois toda a oposição é justa, mas que essa oposição seja com base, não como muitas vezes acontece, em espantalhos, mas para que você possa de fato fazer uma crítica à igreja, é necessário conhecer o que realmente a igreja ensina e o que realmente a igreja vive. Um desígnio nascido no coração do Pai. 759. O Eterno Pai, que pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo, decidiu elevar os homens à participação da vida divina, para a qual a todos convida em seu Filho. E, aos que creem em Cristo, decidiu convocá-los na Santa Igreja. Esta família de Deus constituiu-se e realizou-se gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. De facto, a Igreja, prefigurada já desde o princípio do mundo, e admiravelmente preparada na história do povo de Israel, e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos, e manifestada pela efusão do Espírito Santo, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. Nessa passagem está basicamente todo o projeto desse vídeo, que é justamente traçar esse percurso desde a intenção de Deus em criar a igreja até a sua consumação na glória dos últimos tempos. E a título de prévia do que veremos aprofundadamente nos próximos vídeos, quero trazer aqui a primeira vez que a igreja é mencionada de forma indireta nas Sagradas Escrituras, que é já no livro do Gênesis, após o pecado original. Deus fala para a serpente que iria pôr inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. Essa lhe feriria a cabeça e a serpente, por sua vez, lhe feriria o calcanhar. Essa mulher, a qual é inimiga da serpente, é a igreja. Há uma unanimidade entre os autores, entre os pensadores, entre os teólogos, de reconhecer nessa mulher do Gênesis a igreja. E também faz o reconhecimento dessa mulher que aparece no Gênesis com a mulher que aparece grávida, prestes a dar à luz no livro do Apocalipse, e que é perseguida pelo dragão. A igreja está presente do Gênesis ao Apocalipse e já demonstra aí também a sua missão, que é colaborar com Deus no plano da salvação, e como consequência disso teremos a inimizade entre o demônio e suas ações, ou seja, a inimizade entre o mundo e a igreja. Uma outra figura que sempre foi atribuída à igreja e que já está em figura no Antigo Testamento e também no livro do Gênesis é a Arca de Noé. A igreja é a nova arca de Deus, o meio pelo qual Deus se utiliza para salvar o seu povo. E poderíamos aqui tratar de diversas passagens que traz essa relação direta e indireta com a igreja, como também podemos ver no maná que foi dado ao povo de Deus no deserto como prefiguração da Santíssima Eucaristia. Mas, se você quer ouvir mais e se aprofundar sobre esses temas tão importantes para a nossa vida de fé, me acompanhe neste canal e, sobretudo, nessa série de vídeos. Por isso, deixe seu like nesse vídeo se você ainda não fez, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum vídeo dessa série sobre a Igreja Católica. Fiquem todos na paz de Deus, como sempre, aquele abraço!